Pai, Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém? Glória a Deus, queridos, nesta noite. Quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Enquanto você procura, eu quero deixar uma palavra de gratidão para a pastora Leila, né? Que é o aniversário dela. Ela estava ali, estava dando uma refletida aqui. E o Senhor, no meu coração, essa palavra para a sua vida. Salmo 92 nos diz assim: pastor justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Né? A gente vê que aqui esse versículo fala de duas árvores muito importantes, fortes, né? Que é a palmeira e o cedro do Líbano. A palmeira fala da flexibilidade, vitória. Ela aguenta ventos fortes sem quebrar e continua verde e viva por muitos anos, mesmo em lugares difíceis. O cedro do Líbano mostra grande força e raízes profundas. Uma árvore alta, nobre, que cresce de forma sólida por séculos. Isso significa que resistência e crescimento continuam em constância. Que sobre essa palavra Deus possa lhe fazer permanente. Uma mulher resistente com a presença do Senhor. Uma mulher que cresça com a palavra, na sua fé, e com a constância do Espírito Santo. Que sobre essa palavra Deus lhe abençoe grandemente nessa noite, amém? Aleluia! João capítulo 5, Deus abençoe o pastor, a pastora Delma, a vida de cada um que está aqui. Aleluia, que Deus possa abençoar a tua vida. Aleluia, como o pastor Rodrigo falou, muitos tiram férias, mas Jesus não tira férias, Satanás também não tira férias, e a gente deve estar em alerta. Isso pode ter um momento de lazer, sim, não é pecado, mas quando você tem compromisso com o rei, você tem que saber equilibrar. Capítulo 5, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: e Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou sã, tomou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é dia de sábado, não é lícito carregar o teu leito. E respondeu aquele que me curou, ele me disse: toma o teu leito e anda. Aleluia! E os que foram curados não sabiam quem era, porque Jesus havia se afastado por causa da multidão naquele lugar. Depois, Jesus encontrou no templo e disse: deixe tu já estás sã, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E o homem partiu e contou aos judeus que era Jesus que o curara. E por isso os judeus perseguiram a Jesus, buscaram matá-lo, porque ele fazia as coisas no dia de sábado. Mas Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. E portanto os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Você pode sentar agora no nome do Senhor, com palmas bem alegres para Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, no capítulo anterior, capítulo 4, vamos ver que Jesus vai passar por um lugar chamado Samaria. Nós sabemos que os samaritanos naquele tempo não se davam com os judeus, mas o texto vai nos falar que vai ser necessário Jesus passar por lá. Nós sabemos que vai haver um milagre de transformação sobre a vida de uma mulher que está ali naquele poço. Então vamos ver que os samaritanos ali vão se impressionar com a autoridade de Jesus, porque eles mesmo vão dizer que eles agora não criam só pelo que aquela mulher falou, mas eles criam pelo que eles estavam vendo e sabiam que a autoridade de Jesus estava ali, trazendo sobre a vida deles. Vamos ver que Jesus ele parte para a Galileia, ali nas regiões da Judeia. Só que o capítulo 5 vai nos dizer que agora Jesus ele vai subir para Jerusalém, porque ele vai saber que vai haver a festa dos judeus. E nós sabemos que os judeus tinham muitas festas importantes, a da Páscoa, do tabernáculo, de primícias, aleluia. Eram muitas festas que os judeus eles tinham. O texto não vai ser profundamente nos explicar qual é o tipo de festa que Jesus vai participar ali em Jerusalém, mas ele vai subir para Jerusalém para participar naquele lugar. Mas o texto vai nos falar que em Jerusalém existia um mercado ali chamado Mercado das Ovelhas, e próximo àquele mercado tinha um tanque chamado Betesda. Se eu não me engano, me recordo, significa lugar de misericórdia.
dia de festa, dessa festa em Jerusalém, ela se reuniu para estar sobre este tanque, porque o texto vai nos dizer que eles esperavam o movimento daquelas águas naquele lugar, porque a história vai nos dizer e vai nos retratar que de ano em ano descia um anjo sobre aquelas águas. Quando aquele anjo ele descia sobre aquelas águas, ele agitava, ele movimentava aquelas águas, e o texto vai nos dizer que todo aquele que entrasse depois do movimento dessas águas, ele era curado de todas as suas enfermidades, aleluia, que existiam sobre o seu corpo ali. Só que, irmã, é muito interessante porque o texto vai nos apresentar que diante deste tanque, diante de pessoas enfermas, o texto nos apresenta um homem que está há 38 anos à espera de um milagre neste tanque. A gente aprende e vê duas coisas aqui, porque o tanque é um lugar de cenário de milagre, mas para este homem que avista milagre no cenário, para ele não existe milagre, porque o tanque se torna para este homem um próprio obstáculo. Mas olha que lindo, olha que interessante, aleluia. Jesus, ele agora chegou em Jerusalém. Jesus chegou agora no cenário, aleluia. No cenário onde tem enfermo, no cenário que agora tem um tanque, mas o anjo não está lá, porque quem sabe o anjo já tinha passado. E por que tinha passado? Porque o texto vai dizer que Jesus vai ver aquele homem. Jesus vai enxergar aquele homem deitado. E Jesus, além de somente enxergar, ele vai saber, aleluia, do tempo que aquele homem vai estar naquela condição. E quando Jesus vê, aleluia, e sente o tempo daquele homem limitado, ele pergunta àquele homem: tu queres ficar curado? Hoje estamos em uma segunda de busca do Espírito Santo. E uma busca do Espírito Santo de Deus é uma busca de relacionamento, é uma busca de profundidade, é uma busca de entrega. Aleluia, a gente vê que este homem, com muitos enfermos, está num cenário de movimento. Mas a gente aprende, irmão, aleluia, que não se começa com o movimento de algo nas nossas vidas. O movimento ele vem depois daquilo que Jesus ele libera na tua vida. Este homem está esperando um movimento. Um movimento, como eu falei anteriormente, o tanque é um obstáculo para ele. Aleluia. O tanque é cenário de milagre, mas é um obstáculo para aquele homem. É um homem que estava esperando o movimento daquele lugar. E eu não sei, irmão, quantas pessoas vêm até esta igreja esperando qual é o tipo de movimento que vai se acontecer neste lugar. Porque às vezes nós queremos limitar o que o Espírito Santo já está presente, ele possa fazer nesta igreja. Jesus olha aquele homem há muito tempo ali. Ele chega naquele instante, mas percebe que o tempo daquele homem já se passou. Ele percebe, ele está vendo daquele homem ali, que ele já está em um ponto limitado. E quando de nós estamos buscando, irmão, e parece que nada muda, nada gira, ou até gira ao nosso redor, mas não na nossa história. Porque muitas vezes nós estamos indo buscar em um lugar aonde não é um lugar de encontro para você. Porque essas pessoas tinham que sair dali já em mente, aleluia, o simbolismo sobre aquele tanque. Já tinha uma esperança daquele tanque, porque eles sabiam que o anjo descia, mas o anjo só desce por uma ordem de Deus. Só que agora este homem, irmão, está tendo encontro com Jesus sem saber quem é Jesus. Mas Jesus chega aí dizendo: tu queres ficar curado? É aquela pergunta: o obstáculo tu teve, o obstáculo tu teve. Tu não consegue ver ou movimentar de uma nova história. Mas hoje eu pergunto, não no cenário não somente natural, eu pergunto para a tua fé: será, aleluia, tu ainda podes ficar curado? Será que nós cremos no nosso lugar? Às vezes eu tenho orado e eu digo: Senhor, não me deixa ter questionamento quando eu estiver orando. Porque vai existir questionamento das nossas orações que o Senhor não vai te dar uma resposta. Mas você tem que aprender a suportar o processo, aleluia. Se Deus pede para você orar,
O Senhor tem que ensinar aqui agora. Porque quando a gente começa a gerar questionamento, a gente gera muros de dúvidas. E quem sabe sobre este tanque, quando eles viram o milagre de um, geraram dúvida para si. Geraram uma dúvida para eles mesmos. Quantos ali não desistiram? Quantos ouviram, olha, mais uma vez o tanque teve cura, mas eu dizia, na minha vida não tem cura, na minha vida não tem movimentação, na minha vida não muda, não transforma. Esses dias eu fui numa viagem e uma criança de 10 anos estava comigo, filho do casal de pastor, e de repente a gente foi ali ver, lá em Bragança, a gente foi ver um festival que estava tendo de pipa. Aí o pastor falou, pode sair, montar, aí o filho dele, bora lá, tio, bora. Aí quando foi, aconteceu uma situação lá, ele não conseguia pegar, e quando foi, ele olhou para mim, ele veio perto de mim e começou a falar assim, pastor dele, na minha vida eu nunca consigo nada. Eu acho que eu sou perdedor. Tudo que eu tento eu não consigo. E quando eu ouvi aquela criança falar aquilo, eu disse para ele, não diga isso para a tua história. Algo material é algo material, é algo natural. Uma hora se conquista. A partir de hoje você vai dizer, eu sou vencedor. Você não pode declarar uma derrota aonde você viveu um cenário e parece que para você não foi aquele momento de ter a vitória. Nós precisamos ter paz. Deus está falando comigo com você. Mas Rafael, parece que esse mês de junho apertou. Apertou, irmão. Porque Deus quer extrair óleo de guia espiritual. No processo que você quer descansar. Jesus chega, pergunta. Mas quando ele pergunta, olha o segundo obstáculo que esse homem vai nos apresentar. Ele vai dizer, olha, Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque. Quando a água ela é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Este homem chama de baixo, de dependência, de intercessão. Ele queria ter alguém por ele para levar ele até o cenário de milagre para a vida dele. Mas ele não conseguia achar. Parece que ele não conseguia enxergar que alguém o levantasse, o levasse. Todos nós queremos uma intercessão, queremos uma ajuda que segure nossas mãos e nos leve à direção de um milagre. Mas às vezes, Deus já nos deu a perseverança e a fé. Porque Jesus, quando veio até este homem, Jesus tinha enxergado nele, não era somente os limites, mas Jesus tinha enxergado uma perseverança e uma fé que ele ainda acreditava que poderia existir milagre para ele. Tem gente que tem oportunidade para ele. Todos os dias nós temos oportunidades. Mas a nossa oportunidade, todos os dias, a gente sempre recua. Em um culto ontem pela manhã, nós estávamos na vigília, a gente foi para o culto de manhã, de rua. Nosso desejo era ir para casa comigo. Mas quando nós chegamos naquele culto de rua, eu fui ali, peguei o irmão, sempre me acompanha, e eu fui me prestigiar o irmão. A gente cantou naquele culto, o irmão disse uma presença ali na cabanagem, frente à delegacia, ali na esquina, ali perto da feira, um culto que agora desceu naquele. E na hora lá, alguém que foi comigo, eu falei assim, olha, te prepara, que vão te chamar. Quando foi, o pastor chamou, ela não quis. Quando foi à noite, ela falou assim, se o pastor tivesse me falado, não queria me dar a oportunidade, eu falei, mas eu tinha te avisado. Às vezes a gente quer se fazer de capaz. A gente tem essa mania de se achar incapaz todas as vezes. Quando você tem a oportunidade, você não está no leito do hospital. Você não está na cela de uma prisão. Você não está respirando por aparelho. Você não está entubado. Você tem vida, você acorda. Você toma café da manhã. Você levanta, você dá bom dia. Você tem 2 férias para andar. E quem está agora para o hospital amputado, irmão?
respira por aquele aparelho, se eu não me engano. Mas louva, adora, prega. Tem gente que é madura, irmã, e não quer fazer a obra de Deus. Se encaixar, aleluia, alguém no mundo. Existe um momento na nossa vida, irmã, que nós vamos ter que sair da dependência de alguém. Você vai sair, irmã, aprenda. Aprenda a se desligar, se desabafar. E eu disse para essa pastora ontem, foi uma pastora amiga minha. Eu falei para ela assim: olha, para de rejeitar. Porque a última vez que eu fui rejeitar essa oportunidade de adorar, Jesus me provou. No dia que eu disse que eu não queria cantar, foi o dia que eu cantei. E nesse dia Deus abriu minha visão e me levou numa sala de leito do hospital. Desde esse dia, irmã, eu aprendi a nunca vai dizer não. Senhor, se der, nós vamos lá. Não espera, eu vou, eu não vou. Uma vez o irmão meu me brigou. Ele falou: para de estar reclamando. Se der para você adorar agora, se não der, não ponha. Não te coloca a pegar nada. Apenas viver a dependência de Deus. Jesus queria trazer algo para a vida deste homem. Mas esse homem apresenta esse limite que estava sobre a vida dele. Só que Jesus, irmão, ele é tremendo. Jesus, ele é maravilhoso. Ele é magnífico. Porque Jesus, quando ouve o limite que este homem tem, mesmo enxergando a perseverança, Jesus vai lançar uma palavra. Porque aquele homem estava na dependência da espera, que não acontecia nada. Na dependência da intercessão, que não se movimentava. Mas o que aquele homem precisava, irmão, era da palavra. Porque Jesus olha para aquele homem e vai tomar a fala. Jesus vai dar uma palavra de ordem, dizendo a ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. A palavra levantar significa pôr-se de pé, erguer-se da sua queda original. É hora de levantar pela palavra. É hora de receber a palavra, irmão. Ontem eu chamei um culto e o pastor falou assim que eles vão ter um culto de teologia. E ainda no nosso cérebro tem muito crente cristão que tem preconceito com a teologia. Quando um dia eu vi um pastor perguntar o que significa, já que as pessoas criticam, Deus significa um estudo sobre Deus. Foi isso que esse pastor falou nesse dia. Você só vai estudar algo a mais, ter ordem a mais. Porque a palavra de ordem, ela organiza. Este homem precisava de uma ordem de palavra que movimentasse. Não era só uma cura para ele viver curado e fazer prática. Deus queria trazer uma palavra de ordem, de cura, para este homem se posicionar. A palavra de Deus na nossa vida, irmã, ela vem para nos posicionar. Nem toda vez vai ser só mel. Eu tenho um propósito, irmã, 22 dias. Cada dia é uma palavra, é exaltação, é palavra de consolação, mas tem palavra, pastor, que vem de aconselhamento do Espírito Santo. Porque a gente tem que ser direcionado por Ele. Às vezes nós criticamos tantas coisas, mas a gente não se movimenta para fazer nada. Critica a irmã se a irmã vai para o meio-dia. Critica se o pastor ora. Critica se a pastora sai antes de sair. Tem gente que tem esse espírito, mas não de Deus. Era hora, irmã, de se movimentar por uma busca. Deus me colocou no propósito por uma vida. Sabe como essa matéria está? Cansada. Sabe como a mente fica acelerada, o coração angustiado, porque tem dor de irmã, que a guerra é intensa. Aí pessoas pensam, né, pastor, que a nossa vida é só mel. Está na consciência da pastora, tem um monte de coisa. Meu foi sexta-feira, dia 17. Aí o pessoal pensa,
pastor Rafael ganhou muita coisa de bolo, Jesus. Ganhei muita oração. Ganhei muita palavra profética, porque, irmã, é o que a gente precisa. Quando você busca primeiramente o do céu, até mais coisas elas vão ser acrescentadas. A minha maior vitória não foi se alguém lembrou, deixou de lembrar. A minha maior vitória foi que Deus está trabalhando na minha família, está visitando a minha casa. Porque quando você anda na ordem da palavra, a tua vida se coloca. Se Jesus alguém começou comigo, porque, irmã, é guerra. É guerra orar pelo seu irmão. Mas eu sei que Deus me escolheu para essa guerra. Aleluia. Eu disse, Senhor, por que eu? Senhor, a partir de hoje eu não te pergunto mais por que eu. Aí uma irmã veio comigo direcionada por Deus e disse, ei, para de querer perguntar a Deus. Para de orar com questões. Para de orar a Deus com muito questionamento. Isso está te causando problema. Ora com fé. Ora com confiança. Foi o que Deus falou para mim. Começa a confiar em mim, mesmo sem ouvir a minha resposta. Mas saiba, sentir o meu silêncio como um trabalhar meu na tua vida. Aleluia. O Senhor vai trazer paz para a tua mente. O Senhor vai trazer calmaria para o teu coração. Aprenda a confiar, mas te levanta. Todo o teu leito, tomar o leito, é tomar um rumo de si mesmo. Eu entendi quando a minha amiga, essa minha amiga direcionou por isso para mim. Ei, tu está orando por essa pessoa, mas Deus está trabalhando em ti. Aprenda a esperar a resposta de Deus. Não é primeiramente em quem tu está orando, é na tua vida. Este homem queria esperar, quem sabe, resposta em pessoas, que pessoas fossem muleta para o caminho de milagre. Aprenda a ter um encontro com o Espírito de Deus e Ele vai te guiar na direção certa para viver o milagre. Aleluia. Você não está nos chamando para uma caminhada. O rumo. Eu não levo, irmão, nenhuma honra, nenhum elogio como maior mérito. A gente tem essas nossas brincadeiras cristãs, e eu sempre falo com os irmãos. Às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, tu está subindo, deve estar para cima e para baixo, eu estou lá em casa. Eu disse que eu não quero ser um instrumento de Estado. Porque Deus não me chamou para Estado. Tem uma coisa mais difícil botar um Estado. Quando eu ponho no melhor, eu sou muito difícil, cantando, pregando, pronto. Passa esse tempo. Porque o Senhor me chamou com um propósito de separação. Para um encontro com Ele. Pede para Jesus te encontrar, Senhor, para ter um encontro contigo. Às vezes tem muito projeto por aí, eu vejo os projetos, irmã, eu não tenho nada contra projeto. Não sou nada contra retiro. Deus trabalha na vida de cada um como Ele quer. Mas eu estou aprendendo a ter uma particularidade dentro do meu quarto. Eu gosto do monte, eu sou da vigília, mas eu tenho aprendido a voltar para o meu lugar secreto. Dizer, Senhor, movimento aqui neste lugar. Libera a tua palavra nessa casa. Muda daqui desta casa para a minha família. Faz uma transformação. É hora de buscar. É hora de sair da cadeira, do embalamento com Eli. Aleluia. Eli, até um certo primeiro momento, Deus nos queria usar a boca dele para Ana. Mas ele não enxergava mais. Ele sabia os erros, mas ele foi omisso. É por isso que ele pereceu com seus filhos. Porque um dia ele disse para mim, para de ser omisso. Está pecando, veio erro e agindo natural. Eu não quero falar, eu vou tocar em ti. Tu não quer entregar o que eu te mando? Eu vou tocar em ti. Porque às vezes nós ficamos recuando, irmão, o preço vem. Vem para dentro da nossa casa. Vem para a nossa vida. Jesus diz para ele se levantar, tomar o leito e andar. E a palavra andar significa seguir pegadas. É hora de seguir para uma nova etapa.
olha o movimento, imediatamente o homem vai ficar curado, vai tomar leito e vai andar, e aquele dia é sábado. Deixa a palavra movimentar a tua vida. Deixa trabalhar. Tira o que te impede de amar, de perdoar. O Senhor quer de nós mudança. É hora de deixar aquele espírito rancioso do passado. Porque tem gente que ainda está prostrado espiritualmente. Pode estar até trabalhando, pode estar vendo os filhos sendo abençoados, mas irmã, tu precisa ter um mundo na tua história. Porque a hora que eu digo para Deus, Senhor, eu não quero estar 24 horas para cá, para lá, para norte, sul e a minha família, Senhor. Não ganhar nenhum da minha casa. Senhor, ficar perdendo tempo conversando com meus vizinhos. Fica lá na frente para falar para minha irmã. Não é hora de dar tempo, perder tempo. Meus vizinhos só falam bom dia, boa tarde, boa noite, só isso. Até as crianças, irmã, quando fez, se chegar lá na rua agora, 7 horas da noite, se eles me ver sair, ele já diz assim: o senhor já vai para a igreja, né, tio? Porque essa hora o senhor vai para o culto. Eu fiquei impressionado quando umas crianças falaram para mim. Eu fiquei olhando para ele, falei: eu estou indo na igreja agora. Na quarta-feira aí eu fui para a minha igreja. Ele disse: é porque a gente vê que o senhor sempre vai essa hora para a igreja. Tem dias que as crianças estão me observando. Mas é importante que elas estão vendo para onde estou servindo. Aleluia. É hora de seguir. Porque quando a palavra chegou até aquele homem, o imediato de Deus transformou. Ele levantou. Só que foi necessário ele tomar aquele leito. Como rumo de achar que aquela história passada ele ia viver, não. Ele trouxe como um testemunho. Tem gente que te vê que hoje, está vendo na internet, que a pessoa agora não quer, mas tem muita gente que acha errado a pessoa contar o passado dela. Irmã, não é errado. Você olhar para trás e lembrar o que Deus fez na vida, isso não é errado. Agora, não querer desejar o passado é outra coisa. Mas, irmã, pegue o leito. Lembra que Deus fez na tua história, Senhor? Um dia eu era assim, 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 Senhor. Olha onde eu estou. Olha onde eu tenho me colocado. Senhor, não foi no tanque que tu me transformou. Foi naquele outro lugar. Foi o encontro contigo, a tua palavra. Não foi o movimento de anjo. Foi a tua transformação da tua palavra. Lembra que Deus fez na tua vida. Lembra do livramento. Caminha, faz a obra. É hora de fazer a vontade de Deus. Aleluia, Deus. É hora de buscar. Não é só o material, é o espiritual. Buscar ter uma vida pura, irmão. É muita coisa, irmão. É muita coisa que está acontecendo. Aí tem crente que está sendo omisso. Não, aí eu vou ver, não vejo mais jornal, porque se eu ver jornal é muita coisa, mas fica 24 horas no celular. Fica 24 horas jogando mensagem, namorando. E aí o que muda? Aprenda a equilibrar. Porque eu tenho aprendido, Senhor, eu não quero estar mais 24 horas. Quando eu vou na casa de uma irmã aí, quando a gente senta na mesa, eu sou o primeiro pastor que pega o celular e deixa na mesa. Só mesmo, olha assim, se der pastor dando mensagem, fico só olhando, tá? Mas não respondo. Porque irmãos, as pessoas hoje elas têm perdido a direção, a noção, a conversa. Não conseguem falar de Jesus. Aí lá nessa mesa tem uma irmã que tudo que é diário acredita. Aí a gente está explicando para ela, sai dessas coisas. Vai buscar palavras, essas coisas não é de Deus. Sendo IA ou não, busca a direção do céu. Aleluia. A gente vai ver que este homem ele vai ser questionado. Porque ele no sábado, no dia de descanso, está andando com o leito sobre si. Aí ele vai dizer àqueles homens, olha, aqueles judeus religiosos, o homem que
Que Deus pode te levar de uma maneira que você não quer. Para te testar, para te poder pegar. Aí esse homem vai ser interrogado, mas vai estar com aquele leigo andando até que Jesus o encontre. Jesus vai dizer o que para ele? Ei, tu já está curado. Não pegues mais para que não te aconteça coisa pior. Jesus está dizendo aqui, irmão, que algo pior que a enfermidade é a consequência que o pecado traz. Ele sai dali deste homem. Jesus trouxe uma transformação pela palavra, uma movimentação de mudança, para que este homem não volte a viver os erros anteriores que acometeram a ele viver aquela situação. Porque tem gente que aparentemente tem, mas espiritualmente. Eu vi um culto que houve, um evento aí. Eu vi muito jovem nesse evento. Foi um congresso. Aí quando foi no outro dia, os irmãos foram no meu aniversário, fizeram uma parte de louvor surpresa para mim. Aí esses irmãos que são líderes desse movimento estavam lá e falaram assim: olha, foi o poder de Deus, foi no teu manto, foi não sei o que, era jovem rolando, era jovem parará, e eu só vi. Aí fala assim: Rafa, só faltou tudo lá. Aí quando eles falam só faltou, eu falei assim: não, Deus me colocou no animado. Aleluia! Deus não me quer em movimento. É lindo, eu acho bonito os congressos, eu acho que eu gosto. Mas eu aprendi que esse tempo não é para mim. O meu tempo é outra rota. Porque às vezes a multidão está tanto ali, mas Jesus não está lá. Jesus não estava aqui no tanque, irmão. Jesus não estava lá no tanque. Olha o que o texto diz: uma multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento. O anjo estava lá, né? Depois ele subia. Jesus não estava. Às vezes estava uma manifestação da presença de Deus pelas orações lançadas de propósito. Mas será que Jesus falava a todos? Porque às vezes o encontro de Jesus vai ser 5 para 1. Para este eu levar para mais um, para dar outro, e vai assim, vai alcançando. Hoje, nesta noite, Deus tem milagre para você. Porque o Pai trabalha até a hora que Ele tem que trabalhar. Aleluia a Deus. O Pai faz a vontade do seu, o Filho faz a vontade do seu Pai. Os judeus perseguiam porque eles achavam que ele violava, irmão. Jesus era a palavra viva. Jesus era a palavra. Não pode mudar. Eu lembro daquela mulher com vara de 18 anos. Uma mulher que era filha de Abraão. Uma mulher que tinha uma descendência profética. Estava debaixo de uma promessa. Mas há 18 anos sendo aprisionada por Satanás. O que a gente vê por aí? Quantas pessoas recebem de promessa, mas Satanás tem aprisionado sua alma. Mulheres presas em sentimentos, a raiva, mágoas, a ódio, uma infância frustrada. Você sabia que a gente tem que buscar uma cura da alma? Deus te falou para mim: fala, busca a cura da alma, e uma cura da alma não é remédio. A gente vê que muitos crentes vão para psicólogo, não é pecado também. Porque às vezes nós temos que aprender uma coisa: nós que somos pentecostais. Tem muito crente que acumula tanta coisa, não libera, aquele acúmulo vai se tornando um acúmulo de sujeira. Porque muita gente está cheia de depressão e ansiedade por guardar tanta coisa. O ser humano não é não foi criado para ser acumulador. Nós estamos chamados para ser adorador. Nós liberamos, nós não acumulamos. Mas tem gente que acumula tanta coisa porque não gosta de falar, não gosta de se abrir. E isso te adoece até os ossos. Isso é bíblico, irmã. Tem na Bíblia. Você precisa se liberar. Aleluia. Traga para fora aquelas raízes não tratadas. Entregue para o Espírito Santo. Satanás quer te impedir de ouvir a palavra, mas Satanás não tem poder nessa igreja. Porque aqui nessa igreja a gente bate de oração, de jejum, de consagração, de separação. É
Assembleia de Deus de aliança com Deus. Glória a Deus. Porque Deus tem mistério nesse lugar. Deus tem mistério nessa igreja. Muita gente não entende. Não se embarace com Deus. Porque até quem está aqui se pergunta, Senhor, por que toda vez é isso? Enquanto estiver orando perguntando para Deus por que só dá esse povo de gente, tu nunca vai saber o que Deus tem para fazer. Porque a dúvida está nesse questionamento que tu está orando. Porque é gente para movimento, tem muito lugar por aí. Mas gente para ter um encontro, são poucos. Um dia Deus disse para mim na igreja da pastora Laurinete, e isso foi em 2017, por aí. Eu nunca esqueci dessa cena. Tinha um obreiro dela que estava lá no cantinho, esse dia Deus usou ela para orar, e ela orando, e aquele olhava para aquele irmão, e o Senhor disse assim, manda ele falar. E aquele irmão estava se tremendo, chorando, porque ele era muito simples, eu não sei se tem ideia de lá, e a gente fica lá e eu fui lá até ele. E o Senhor mandou dizer para ele, fala o que Deus tem que falar. Quando o Senhor mandou falar para ele, mas aquele irmão criou coragem. Irmã, foi tremenda. Parece que de repente o culto todo mundo se calou. Aquele homem começou a andar no nosso meio da pastora Laurinete. Quando ele começou a andar, ele disse, eu estou fazendo uma vistoria na minha igreja. E é só Jesus que faz a vistoria. É ele que anda sobre o candelabro. Foi o que ele falou da igreja de Éfeso. Ele que anda no meio dos castiçais. Ele está fazendo a vistoria na igreja. Ele disse, eu ando no meio da minha igreja. Eu ando na igreja grande, na igreja média e na pequena. Eu tenho visto e começou a falar, mas eu nunca esqueci quando ele disse, querem me buscar? Não vão nas igrejas de altares por mim. Eu não estou. Vão me buscar nas igrejas pequenas, aonde o amor, a simplicidade, a sinceridade, o perdão estão. Busque lugares de sinceridade. Porque lugar que tem compromisso não tem multidão. Lugar que tem compromisso não tem imaginamento. Na igreja do Congresso Assembleia de Deus tem muita gente, mas não é todos que têm compromisso. Primeiro que a minha pastora é de oração. Todos os dias. Minha pastora todos os dias. Se você pegar um na minha igreja, a ordem e a oração da meia-noite, irmã, começou hoje no só é entregue na quarta-feira. E a pastora não tem acordo com as irmãs. E outra, horário. Para quem é de grupo. Se não chegar na hora da oração, não canta. Este. E aí lá você vê o pedido. Senão o povo quer se revelar, paga logo o preço. Até eu que não sou turma levantando, que Jesus me coloca na posição, Jesus. Não é porque a gente canta que a gente também é estrela, não. A gente é cego, a gente é ouvido. De hoje até quarta-feira, a gente não é oração. Toda a nossa quarta-feira de campanha profética, mas não é fácil. A gente é que erra. Jejuar é combate, jejuar é entrega, é separação. Tem o jejum dos alimentos. Cada segunda-feira a pastora faz um propósito de uma dieta que eu sempre lembro da pastora dele que ela faz essa. Eu não sei qual é essa palavra desincentificar, essa palavra, acho que é essa aí. Ela faz esse propósito com esse irmão. E o dia que ela fez esse propósito, você tem crente que tem gula. Tem irmão que tem gula arroz, tem irmão que tem gula feijão, irmão que tinha gula macarrão, a farinha, irmão, era gula tanta coisa, mas o jejum foi quebrando. E nos homens também. Deixa a palavra para
Alguns vão seguir, outros não. Outros não precisam seguir. Outros têm que seguir a outra direção, como eu te falei, para levar. Como aquele homem de Gadara, ele teve que ser transformado para voltar para sua casa, com seus amigos e testificar. Ele anunciou naquelas densidades de milagre. Deus quer que você testifique. Fique de pé. Jesus tem coisas para você. Ele tem isso para você. Que aqui nesta noite você quer o Espírito Santo de Deus. O que você precisa para Ele movimentar pela palavra? Porque, irmã, tem pessoas que lançam palavras na nossa vida que parece bem, se cuidado. Quando tu vem para destruir tua vida. Porque nem todos que ser de Deus são de Deus. Ele diz assim: olha que Deus abençoe tua vida, porque tu vê tua vida está uma luta, tribulação, está um peso. Será que aquela pessoa tinha realmente Deus? Será que ela podia dizer para Deus te abençoar com todo esse peso? Aprender esse nível de espírito. Ele pediu muito para Deus. Porque, irmão, tem muito movimento ainda para crescer. Na casa que eu estava, nessa tarde de louvor, quinta-feira, que eu quero até agradecer ao Senhor. Quando eu orava lá em mim, minha irmã, que foi a pregadora, minha irmã, minha Lima, que é pregadora, o Senhor me mostrava quando ela estava prostrada, pastores e maçons, bruxa, dentro de si, que você saber que tem bruxa dentro da igreja. E ele não manifesta, não cai no chão, eles ficam só sentados olhando. E isso que era muito pesquisar na internet, eu já vi testemunho de ex-bruxo que contou isso. Eu gosto de ver essas coisas, eu gosto de sentir ver. Deus dá muita direção para a gente. E orando por ela, eu vi ela pregando, pastor, foi muito interessante, porque ele dizia que tem pregado na cidade, no bairro do Icuí, no grupo 7, que o grupo 7 parece que Icuí. Então eu dizia, tem uma mulher numa igreja, que foi pregada no chá. Tu entrou lá e quando tu entrou, ela te sentiu. E ela disse, essa mulher que é diferente, eu não posso manifestar aqui, mas eu vou lutar com ela. Irmã, quando acabou tudo, a minha irmã disse que realmente tinha. E na igreja que ela faz parte, tem homens que não são pastores. Porque eu vi uma mulher bruxa, maçona, uma mulher maçona aí falando que tem muito pastor particular. E tem, irmão. Jesus quer que a gente abra os nossos ouvidos. Sabe que eu lembro daquele imagem que parece, quando Aaron, lá em Aaron, vai falar que ele estava ali feitiço aquele homem lá, mas quando a palavra chegou, quebrou até o feitiço aquele homem. A gente precisa ter a palavra. A oração expulsa. Lá no bairro do Marco, onde eu vou ter uma mulher, que ela é bruxa. A minha mãe espiritual falou para mim, ela guerreira muito conhecendo a minha mãe espiritual. Ela disse, tu não dá nada para tu, é para tu ser uma mulher comum. Mas quando ela entrava na igreja do meu tio, ela olhava para alguém e ela dizia que aquela fulana vai cair, a pessoa se desviava. Aquela fulana ali vai morrer, morria. Mas quando o tio dela olhava para ele e dizia, Satanás, aqui tu trouxe aqui, tu vai cair por terra, ela manifestava só da família. Partiu com o Senhor, mas até hoje essa mulher está. Até hoje está lá escondida, ela nas igrejas escondida. É uma bruxa. Uma bruxa que ninguém percebe, porque hoje, como as pessoas não têm buscado a Deus, têm perdido o discernimento. A direção da palavra. Comece a orar, vai orando. Quando você ora, Deus vai te despertando. Ele vai te dando autoridade. Antes de eu chegar aqui, irmão, eu recebi uma afronta de um crente. Afrontando a minha pastora, me afrontando. E a pessoa ainda disse, eu vou descer. Vou jejuar no jejum sim. Nessa hora eu estava até orando, o Senhor nem me importa. Não me importa, nem tomo posse. A pessoa vai jejuar até falecer. Mas aqui eu chego. Porque quando você está debaixo de um propósito, como Neemias não se desfocou, Neemias segurou a pá, segurou a espada também, e foi fazer na obra.
Não se embarace com a notícia que vem, com a mensagem que vem te manda, irmã. Fica na posição necessária. Quem sabe Deus já falou com todo, mas vai ser para um aqui. Não perde a direção da palavra. Para mim, Deus está falando para você. Ele tem que Ele está fortalecendo vocês. Quero que vocês deem as mãos. O Senhor está fortalecendo a mão de vocês. Porque quando o Sanbalate gritou que a mão deles ia enfraquecer, Neemias declarou: Deus fortalece as minhas mãos. E o Salmo 144 diz que o Senhor usa minhas mãos para guerrear, os meus dedos para batalhar. O Senhor está fortalecendo a armadura do pastor. O pastor está sendo fortalecido pelo Espírito Santo. O Senhor está visitando a postura, a pastora Leila, a pastora Thelma. O Senhor está renovando a força de vocês para lutar. Porque quando eu cheguei aqui, eu senti um combate espiritual, não é contra a igreja, é contra vocês três. Porque vocês são a liderança maior. E neste lugar, para mandar agachar. Aqueles que estão ali, ó, sentem que vocês precisam de. Os batedores de tambor estão incomodados de novo. Porque eles sabem de raço que o Senhor tem te mostrado um quadro. E o Senhor está desmanchando hoje a enfermidade. Porque um dia desse orando, Deus mostrava uma pessoa. Essa pessoa tem de lutar, se curando. E o crente adoecendo. E o Senhor está quebrando esse mal. Todo pajé é levantado. Das filhas, todo rompe marcas. Contra a tua vida, mulher. Levante, Manai. Contra a tua vida, homem de Calamandarabia-sou. Todo trabalho levantado contra o servo do Senhor. Ai, chorava na raça da minha camarada. Eu estou quebrando toda a mente de vocês. Eu estou quebrando toda essa. Quando vira pensamento. Ai, chorava na raça da toda palavra que foi mandada. Toda palavra que foi mandada para a fonte. Da fonte, da fonte. Elevante, levanta as pernas. Elevante, levanta atingir as pernas. Alabachando a bacia. Ele te atinge aqui, ó. É aqui que eles acham que é ponto fraco no teu corpo, homem. É aqui que eles querem te atingir. Nele pega nas costas. Nele pega na bacia. Ai, chorando na saia. Eu quero naquela esquina. Quando tu passou, ei, chorando. Naquela rua, espírito de medo, de morte, quer te tocar, mulher. Ai, Deus está querendo. A Marcela que foi mandada para atingir o sistema mental. Porque eu tenho que usar a tua mente. Eu vou usar a tua mente. Eu vou usar tuas mãos. Eu vou usar tua sabedoria. Ai, Churemanaia. Pega o meu pão. Pega o meu pão da minha palavra. Pega a minha sabedoria. O meu discernimento. Olha as palavras sendo quebradas. Esse homem. Olha quebrando aqui. Olha quebrando lá. Olha baixando na condomínio, mulher. Olha quebrando nas águas. Alta agitação em setembro. Que estão preparando para julho. Deus quer a palavra de derrota. Deus quer a palavra de enfermidade. Deus quer a seta. Esta lança. Quebra, Senhor. E que Deus para baixar esse
nesse lugar. Em meu Deus, para marchar. Marcha. Pisa na síndrome do pânico. Pisa, baixou na terra. Pisa. Questiona a morte vai na terra. Quem te atingiu com síndrome do pânico? Mas eu falo aqui. Eleja o Senhor da glória. Deus poderoso. Conta a tua vida. Anda teu ser. Ora, mãe, choremanai. Ai, decova na gassúbia. Choremanai, choremian, choremenegastobia. Anai, choremenehaço. We choremanai, choremanarabias, manai. We choremanai, as choremanaracia. Ri choremanaracia, milionia. Olha a armadura de Managaxonaria. Olha o cheiro. Olha a armadura. Olha a armadura que eu te entrego. Olha a força. O fortalecimento. Brito. Vai dando glória. Alabaxonaria. Alamanchorebanaia, surecanchorebanaia. Alamanagaxonaramanaia. Ele pega as palavras. Ele pega as palavras, Xerebanaia. Ele pega as palavras da mão do Torebanaia. Ele marcha, Rebanaia. Eu estou te dando força, mulher. Na batalha, levanta da xandaraia. Isso, levanta da xandaremanassia. Ah, xandaremanassia. Isso, anda, Bíblia, choracho, entro contigo, levanassia. Oh, choracho, ele quebra toda enfermidade, toda seta, ele quebra. Amando, igreja, levanta a mão em direção à tua casa, porque ele está dando livramento. Ora pela tua casa, ora pela tua família, ora pela tua história, ora pelo teu lar. Começa a profetizar, não espere, vai orando. Começa a profetizar o livramento. Profetiza o livramento. O livramento. O livramento. Vai na tua casa. Vai na tua casa. Vai na tua porta. Senhor, guarda a nossa casa. Senhor, guarda a nossa família. Guarda o nosso lar pelo poder do teu sangue. Senhor, tu é nossa proteção. Tu é nossa fortaleza. Ai, guerreiro, vai ter. Vai quebrando contra a nossa família. A nossa família é tua. E eu creio na nossa vitória neste lugar, Senhor. Traz tua cobertura, traz tua proteção, traz teu livramento, traz pelo poder do teu sangue. Eu quero pelo poder do teu sangue agora todo o projeto levantado, como na tua estrutura, levantando a manácia, igreja, como no teu lar, como na tua mente, teu sangue agora, ele cobre, ele cobre a tua vida, ele te visita hoje nesse lugar, abaixo da fúria do Liquidita, que o teu nome traga, Senhor, proteção, que o teu nome traga livramento, Senhor. Eu creio sim na nossa vitória, a nossa família é de Jeová, a nossa casa é tua. Cobre com teu sangue agora, cobre com teu sangue a tua cega agora, cobre, tira, tira o sangue dela, estou vendo o teu sangue, mulher,
da vitória para a nossa casa. Eu te peço, abençoe cada um por essa palavra. Que tu traga algo novo. Eu creio, Pai, na vitória do teu povo, do nosso povo. Abençoa cada um, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, tome posse dessa palavra.